governo anunciou algumas mudanças nas regras do saque aniversário do FGTS, que passam a valer agora, a partir do dia 1º de novembro. Essas mudanças têm restrições de prazo e um período de carência para quem quiser antecipar o benefício nos bancos. Mas afinal, o que muda na prática e como isso afeta quem já aderiu? Nós vamos conversar agora com o advogado Francisco Gomes Júnior sobre esse assunto e também sobre os golpes que estão circulando pelas redes sociais para que você não seja prejudicado. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Boa tarde, Pamela. Tudo bem? Vamos começar então conversando sobre essas mudanças no saque aniversário. Primeiro, como que funciona o saque aniversário? Ou como funcionava? Eu acho que é importante as pessoas saberem isso, né? Saberem o seguinte, que você tem um fundo de garantia, você que trabalha com a carteira de trabalho assinada, que você tem no CLT, digamos assim, você tem direito a fazer um saque no seu fundo de garantia. Porque antigamente as pessoas tinham aquela noção que era assim, eu só posso sacar no momento que eu for demitido, né? Aí o governo lançou, isso foi em 2020, aquela coisa do agora você tem o saque aniversário. Posso sacar uma vez por ano? Você pode aderir a esse programa. Isso, você tinha duas legislações. Uma que vai de 2020 a 2025 e a outra que vai entrar em vigor agora a partir de 1º de novembro. Então, eu acho que nós estamos bem no momento de explicar o que vai ser o saque aniversário de agora, de aqui para frente, a partir do dia 1º de novembro, né? E você vê aí no quadro que é o seguinte... 51% das contas do Fundo de Garantia já aderiram ao saque aniversário, que basicamente você vai fazer um saque todos os anos, no mês do seu aniversário, na sua conta do Fundo de Garantia. E isso é algo opcional, por isso que a gente fala em aderir. E aderir, e é opcional, e obviamente nós vamos falar porque tem vantagens e tem desvantagens. Uma das desvantagens, inclusive, está aparecendo aqui na tela, que é o seguinte... 70% das pessoas que aderiram, elas fazem uma coisa que a gente chama de antecipação. O que significa isso? Eu vou aderir a esse saque aniversário, vou receber, por exemplo, R$1.000 por ano. Aí aparece um banco para mim, ou uma instituição financeira, e fala, não, eu vou te antecipar esses R$10.000. Como um empréstimo? Como um empréstimo, só que você vai me pagar juros. E esses juros são juros altos. Então, esses 70% que fazem o saque aniversário antecipado, na realidade, quando ele for pagar lá os 5.000, os 10.000 dele, ele vai pagar o dobro do que ele pediu. E esse contribuinte pode ser demitido no meio desse processo e ter a vida ainda mais complicada. Pode. Por isso que a pessoa que vai fazer um saque de aniversário antecipado, ela tem que fazer bem as contas e agora, nesse novo saque aniversário, o governo está fazendo algumas correções para evitar esses abusos desses bancos, dessas instituições. Então, vamos entender, então. Antigamente, a regra era que você poderia sacar sem limite de valor antecipado. Como fica agora? Sem limite. Você vê, agora você colocou limite, tá, por parcela. Então, como é que vai funcionar esse limite? De acordo com o seu rendimento mensal. Então, quem ganha numa faixa até X vai poder sacar tantos por cento. Quem ganha, e assim vai ter limite. Antigamente você podia antecipar até 12 parcelas, tá vendo? Agora você só pode antecipar 5 e depois o limite mais 3. Quer dizer, você vai ter 8 no total, mas tudo isso controlado, tá? E a grande novidade é o seguinte, os juros que são cobrados pela antecipação no saque aniversário vão ser os juros do empréstimo consignado, ou seja, são juros muito mais baixos que esses juros que o mercado cobra normalmente. Porque quem cobra, na verdade, são os bancos, quem cobrava eram os bancos. Ela antecipava para você esse dinheiro e ele falava, eu fico com o seu crédito. Só que ao mesmo tempo ele te cobrava juros. Sim. E esses juros eram juros altos, porque os juros bancários são altos. E agora os juros máximos que podem ser cobrados são juros de empréstimo consignado, que é um juros bem mais baixo. Agora tem também carência, então a contratação não é mais imediata. Não é imediata, mas ela é uma carência curta, quer dizer, é uma carência de 3 meses, é uma carência de 90 dias. E como é que a pessoa faz? A pessoa vai entrar no aplicativo, no Meu INSS, e ali é simples, já vai ter, você quer aderir ao saque aniversário, você vai aderir, vai aguardar, após 90 dias começa a valer e aí você vê o mês do seu aniversário e no mês do seu aniversário você vai poder fazer o saque. E essa última mudança sobre as operações, o que significa apenas
Um contrato por ano. Isso, é para você evitar especulação. Antigamente, a pessoa poderia fazer o seguinte: eu tive 2 ou 3 empregos, então eu tenho 2 ou 3 contas de fundo de garantia. Então eu podia, para cada uma das contas, fazer uma adesão. Então eu ficava lá com 3 saques aniversário. Tá? Agora não, independente do número de empregos que eu tive ou de fundo de garantia que eu tenho lá, é por CPF, então eu só posso fazer uma adesão, é um saque aniversário por pessoa. Hoje mesmo na Fofoca conversamos sobre a importância da gente ter uma boa gestão financeira, então essas modificações, na verdade, elas estão auxiliando, né, o contribuinte a não sofrer nenhum tipo de golpe, né, de prejuízo. A ideia é, primeiro, dar mais consciência ao contribuinte de que ele pode fazer um saque na data de aniversário. E a segunda ideia é, faça esse saque sem pagar juros para ninguém. Perfeito. Então, na realidade, é um benefício para o trabalhador. Então, essas são as modificações. E o doutor está conosco também hoje para conversar sobre golpe, que é um tema recorrente no Mulheres, infelizmente. E a criatividade segue imperando os golpes. E hoje você selecionou alguns que estão chamando a atenção. O primeiro, aqui são os golpes mais comuns, né, em 2025. E nós temos a próxima tela com os golpes que estão em destaque. Isso, porque assim, nós fazemos um levantamento anual através de uma associação, que é a Associação de Defesa de Dados Pessoais, que ela compila todos os dados das Secretarias de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para saber quais os golpes estão em alta, aqueles que estão estáveis, né? E aí você tem modalidades de golpes tradicionais. Esses que estão aqui, a maioria já é tradicional, quer dizer, a gente sempre ouve falar do golpe do WhatsApp, que é aquela pessoa que se passa por outra no WhatsApp. Do phishing, phishing nada mais é que aquele link falso que a pessoa recebe para clicar em cima e daí roubar os dados dela, das fraudes via Pix. Todos esses que estão aqui são golpes, de certa forma, que já existem ano a ano e a gente vem noticiando. Só que esse ano surgiram 2 ou 3 golpes na relação dos golpes mais praticados, que são golpes novos, que basicamente eles estão utilizando inteligência artificial, estão utilizando biometria. Novas tecnologias. Isso. Então, esse é um golpe que parece a coisa mais inofensiva do mundo, que é o golpe da ligação muda. Então, você recebe uma ligação no seu telefone, tem muita gente que não atende. Eu, por exemplo, não atendo o número que eu não conheço. Eu também não atendo. Mas tem gente que ainda atende. E a pessoa atende e fica falando alô, alô. E está mudo do outro lado. E a tendência é você repetir algumas vezes. Alô, quem que está falando? Se você fizer isso por alguns segundos, é o suficiente para que se capte a sua voz. E eles conseguem, então, captando a sua voz e depois pegando uma imagem sua na rede social, hoje a inteligência artificial, com a voz e com a imagem, ela cria um vídeo. Mas aí esse vídeo pode passar uma mensagem enganosa nas redes. Não pode, de repente, fazer um contrato no banco. Isso ele não consegue. Não consegue, mas ele pode, por exemplo, entrar em contato com seus contatos no WhatsApp, como pedindo se fosse dinheiro a Pamela emprestado. E falando. E daí a pessoa vai falar, puxa, é a Pamela, é a voz da Pamela, é a imagem da Pamela. Está me falando que eu estou numa emergência, você pode, por favor, me transferir tanto? Então é assim, ele é um golpe puramente inteligência artificial. Então aquela coisa muito inofensiva, que era a ligação muda, um trote e tal, não sei o quê. Antigamente era um trote, hoje em dia já serve para captar sua voz. Que então, loucura! Tome cuidado com a dica é uma ligação muda. Sem identificação, ficou muda, desliga. Desliga, ou se você falou alô a primeira vez, ninguém falou nada, você desliga. Porque às vezes a gente fala alô por instinto, né? Sim. Porque o ideal é você até pegar e nem falar nada. Mas se falou um alô, não desliga na hora. O próximo golpe é sobre a imagem. Então aqui é o golpe da falsa encomenda. Como que ele funciona? Ele funciona na mesma linha que eu falei. Quer dizer, se o anterior queria roubar a sua voz, esse quer roubar a sua imagem. Então, esse golpe da falsa encomenda, ele ficou muito famoso por você receber, por exemplo, no dia do seu aniversário, chegam flores na sua casa. Então, esse golpe, muita gente, eu recebi as flores. E aí, o falso motoboy, que vai levar a falsa encomenda, é falso porque ele é um golpista na realidade, né? Ele leva, te entrega as flores e fala o seguinte, olha, eu preciso tirar uma foto sua para confirmar o recebimento das flores. Só que, na realidade, o que ele fez? Ele já tinha os seus dados, tanto que ele sabia o seu endereço, sabia o seu nome, sabia tudo. Ele já fez um cadastro num banco digital,
E a última coisa que ele precisa é da sua biometria. Minha nossa! Que é para completar o cadastro e com isso ele conseguir pegar empréstimo, etc e tal. Então na tela do celular dele, ele tá com essa página aberta ele tá ao tirar a foto. Ele está com a página do banco aberta e quando ele diz vou tirar uma foto sua, ele vai fazer a biometria sua, vai cadastrar a biometria e a partir dali ele completa o cadastro, abre a conta num banco digital. E com isso ele começa a fazer operações de empréstimo, de financiamento e quando você olha, seu nome já está sujo e com um grande prejuízo. Quer dizer, por isso que eu falei que são golpes novos. Quer dizer, se um quer roubar a voz, o outro quer roubar a imagem, é a inteligência artificial, é a biometria, é tudo isso. E quem que cai nesse tipo de golpe, né? Quem cai nesse tipo de golpe, infelizmente, são as pessoas que não têm, digamos assim, tanta educação digital, né? Principalmente o pessoal que tem uma faixa etária um pouco mais alta e que às vezes não tem essa informação. Que não vê maldade numa foto. Não vê maldade. Mas a dica também é simples. Se alguém falar, vou tirar uma foto sua, você fala, não, você não vai tirar foto. Não existe entrega que precise tirar foto. E se precisa, eu mesma tiro, né? E encaminho para você. Ou eu faço a minha selfie e te mando. Jamais deixar alguém apontar o celular para o seu rosto, porque pode estar ali aberto na tela do banco. E o terceiro golpe, eu achei ele de uma complexidade, porque envolve um encontro virtual ou um encontro presencial, que é o golpe do falso emprego. É uma entrevista falsa mesmo de emprego. E esse golpe, ele chamou atenção porque ele já fez mais de 25 mil vítimas. Né? Os golpes, como eles passam a ser praticados por organizações criminosas, ele não é mais aquele golpe artesanal, ele é o golpe de uma organização. Você vê que eles constroem falsa central, falso call center, falso tudo. Antigamente, o golpe do falso emprego era quando alguém te oferecia uma vaguinha, você recebia lá um SMS falando venha trabalhar em tal lugar, meio período, tanto, não sei o que lá, e te cobrava uma taxa. Isso era o golpe do falso emprego. Hoje, o golpe do falso emprego é complexo, quer dizer, você muitas vezes é contatado por uma plataforma de emprego que se diz headhunter, que se diz procurando uma pessoa com seu perfil, você é convocado para a empresa, existe realmente um cenário como se fosse uma empresa, em que você comparece, vai fazer a entrevista, nessa entrevista eles pegam seus dados pessoais, pegam também a sua biometria, te filmam, eles fazem, digamos assim, uma caça completa com seus dados. E aí a gente tem relatos, as pessoas dizem, eu fui procurar um emprego, me procuraram através de uma plataforma da internet e agora, quando eu fui olhar, minha conta bancária estava limpa. E é de uma crueldade, a pessoa está procurando um emprego e aí ela se vê ainda mais endividada porque os golpistas usaram a imagem, a voz para fazer empréstimos, tirar dinheiro do banco. Tiraram a pouca economia que às vezes ela tinha e deixaram a ela ainda com uma dívida bastante significativa. Quer dizer, é um golpe cruel e é um golpe que você vê a estrutura profissional que ele tem. Eu costumo dizer, não existe mais o lobo solitário, aquele estelionatário que sozinho queria fazer tal. Não. O estelionatário, hoje em dia, ele faz basicamente golpe do amor, que é aquele negócio de criar ilusão em alguém. O resto é organização criminosa profissional, que migrou do golpe físico, que era um assalto a banco, onde ele corria risco de levar um tiro, etc. e tal, para um golpe virtual, em que muitas vezes eles instalam essas centrais, esses IPs, esses endereços de internet, inclusive fora do país. Você falou bastante dessa questão da face, né? Da biometria facial. E hoje em dia nós acessamos muitos prédios através da biometria facial. É seguro? Esse sistema é seguro? Eu não posso cair em um golpe ao simplesmente entrar no meu prédio? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, olha o contrassenso que a gente está vivendo. Hoje em dia, as dicas que a gente dá são para as pessoas voltarem ao uso, por exemplo, de papel. Então, você fala, a biometria é segura? Ela é segura até alguém não invadir o sistema do prédio e roubar todos os cadastros biométricos que tem lá. Eu ter os meus dados num site governamental é seguro? É seguro, mas a gente vê que toda semana tem vazamento de 20, 30 milhões de dados. Então, é relativamente seguro. Porque eu costumo dou exemplos práticos. Você tem senhas, não deixe senhas anotadas no seu celular, nem que seja naquele aplicativos para guardar senhas, que são invadidos. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que anotar às vezes senhas em papel e deixar na sua casa.
É um contrassenso, né? A gente vai voltando para a idade da pedra, né? E essa questão da biometria facial, ela é muito complexa, porque quando nós vamos a um médico, né, a uma consulta médica, o seu rosto é fotografado, ele vai para um sistema e é registrado. Para o seu retorno, ele já está lá. Então, se isso for hackeado, são várias biometrias, né, prontas para uso. E a biometria, em média, ela lê 5.000 pontos do seu rosto. Qualquer biometria de banco tal, existem algumas que leem até 10.000. Então, é assim, eles não estão roubando, eles não estão pegando pouca coisa. Eles estão pegando 5.000 informações do seu rosto para que daí possam fazer cadastro em banco, cadastro em prédio. Tem muito prédio hoje em dia que a gente entra só com a biometria facial. Sim, muitos. Quer dizer, você imagina, eles vão começar a invadir prédios se utilizando de biometria. Basta para isso eu ter, por exemplo, o seu rosto num aplicativo 3D dentro de um celular e na hora que eu estiver na frente daquela câmera, eu vou colocar a sua imagem. E aí cabe a nós criarmos novas tecnologias para que esse ambiente fique seguro. Que loucura! Exato. A gente está sempre correndo atrás do golpista que está sempre mais rápido que a gente. Mas agora eu acho que a dica é: não deixe ninguém pegar seus dados, não deixe ninguém bater sua foto. Questione quando forem fazer suas biometrias, tem que questionar tudo. Nós temos algumas perguntas dos telespectadores, diretora. Você pode colocar a primeira, por favor, para a gente? Pergunta do Bruno Fernandes. Fui fazer um Pix para um amigo e apareceu mensagem de possível fraude. Fiz a transferência, pois a pessoa é de confiança e deu tudo certo. Por qual motivo aparece essa mensagem? Isso é uma mensagem de precaução que os bancos estão tomando. Porque assim, o banco ele é responsável por garantir o perfil da sua conta e guardar a sua conta. Então, você já tem condenações judiciais dizendo o seguinte: olha, esse banco, a pessoa fazia Pix de R$100 por dia. De repente, começou a aparecer lá Pix de 10, 20 mil e o banco não fez nada. Logo, o banco tem que ser responsabilizado. Então, o banco, sempre que tem uma transação que fuja do seu perfil, agora ele manda uma mensagem dizendo: olha, eu tenho uma suspeita aqui. E aí, você vai dizer se aquela suspeita é verdadeira ou não. Como antigamente, como se faz o cartão de crédito, que às vezes te manda mensagem dizendo o seguinte: a compra é sua ou não é sua? Então, eles estão fazendo isso também no Pix pelo número de fraudes que a gente tinha. E estão fazendo isso também por eles, porque aí depois, quando existe um processo, eles têm já a prova de que eles tentaram notificar o cliente. Eu perguntei, Sim. Né? Então... Próxima pergunta do Rogério Martins. Eu comprei um produto em uma loja online que parecia oficial, mas esse produto nunca chegou. Eu descobri depois que o site era falso. Existe alguma forma de recuperar o dinheiro? É um caso muito difícil de você recuperar o dinheiro, primeiro pelo seguinte: ele comprou online por um site falso, né? Então, o que ele teria que fazer? Ele teria que entrar judicialmente e falar: eu quero o endereço IP, eu quero saber aonde fica esse site. O que vai acontecer? Esse site, em 99% das vezes, está fora do país. Está hospedado num servidor fora do país. Muitas vezes no leste europeu, enfim. Então, como que ele vai recuperar? E aqui no Brasil, não tem contra quem ele entrar. Então, ele fez o pagamento através de uma plataforma que também deve estar fora do país. Ele não vai, é muito difícil de se recuperar. O que é mais fácil é tomar cuidado antes de efetuar essa compra online, checando se esse site é um ambiente seguro. A gente tem aqueles sites de busca, além dos sites de defesa de consumidor, que são muito simples. Antes de eu comprar numa loja que eu nunca ouvi falar, eu entro lá num Procon, num Reclame Aqui, digito o nome da empresa, vai aparecer lá. A empresa tem 200, 300 reclamações. Eu não vou comprar. Sim, então, claro. Não compre no impulso. Perde aqueles segundinhos e dá uma pesquisada, que é o tempo de você entrar e digitar o nome da empresa. Próxima pergunta, da Vânia Ferreira. Meu marido tem o hábito de jogar embalagens de compras online direto no lixo. Eu sempre tento destruir os dados de endereço e nome, pois eu tenho medo. Quem está certo nessa situação? A Vânia está certa nessa situação. Inclusive, eu até fiz, eu comprei um carimbo, e hoje se vende aí em qualquer papelaria um carimbo que ele destrói, ele simplesmente é um preto que passa por cima do seu nome e do seu endereço. Porque tem também um código de barras, muitas vezes, né? Ou você vai ter que rasgar, e aí às vezes você tem que ficar picando aquilo, ou se você não tiver paciência, você vai passar um carimbo preto, mas jamais deixe no lixo o seu dado, porque os dados, eles vão se somando.
Tá? A gente tem, infelizmente, uma internet subterrânea, que é a tal da Dark Web, onde você tem um comércio de dados, em que você entra lá, você consegue comprar os dados da pessoa. Então é assim, ali tem o endereço, ali tem o nome completo, daí soma com o CPF que conseguiu em algum lugar, eles vão construindo uma base de dados sua. Então, dados têm que ser sempre destruídos antes de serem descartados. Próxima pergunta, da Patrícia Nunes. O meu celular ele foi roubado e o ladrão acessou o meu banco pelo aplicativo. Mesmo com senha e digital ele conseguiu. O que é que eu devo fazer imediatamente em casos assim? Bom, a primeira coisa em qualquer golpe é você fazer sempre o boletim de ocorrência. Então você vai fazer um boletim de ocorrência que hoje é feito da sua casa, você faz pela internet o boletim de ocorrência. Segundo lugar, você vai entrar em contato com o seu banco para tentar identificar o motivo, de que aparelho foi acessado sua conta, quem entrou, o que houve e se há responsabilidade do próprio banco, se houve alguma falha de segurança do banco. Porque aqui ela diz, né, que a senha e a digital foram liberadas. Se esse celular não estava desbloqueado, como que o golpista conseguiu? Exatamente. Então, pode haver alguma responsabilidade do banco. Então, ela vai pedir, inclusive, que o banco assuma esse prejuízo. Se o banco falar, eu não vou assumir o prejuízo, aí ela vai ter que ou procurar um advogado, e aí entrar judicialmente com uma ação para responsabilizar o banco, ou muitas vezes, quando o valor é baixo, você consegue ir naquele juizado de pequenas causas, o JEC, que hoje é o Juizado Especial Civil, e ali você não precisa de advogado, você pode comparecer sozinho, sem advogado. Mais uma pergunta da Juliana Costa. Em relação ao Pix e transferências, os bancos conseguem bloquear valores que foram transferidos para contas de golpistas? Eles conseguem, doutor, ou não? Conseguem. Você deve se recordar, nós falamos algumas semanas, inclusive, sobre o botão de contestação. Sim. Hoje você tem o botão da contestação do Pix. Ele fica no próprio aplicativo bancário. É obrigatório, todo banco tem. Todo banco tem. Então, você fez um Pix, teve a suspeita de que aquilo é uma fraude, de que aquilo é um golpe, você vai clicar nesse botão e pedir para suspender a transação. Essa transação ela é suspensa imediatamente e o dinheiro fica 72 horas bloqueado. O banco tem 72 horas para te dar uma resposta e você também vai provar ao banco por que aquilo é uma fraude, por que aquilo é um golpe. Então, consegue sim. Agora a dica, você não pode demorar. Tem que ser imediato, Tem que ser imediato, na mesma hora, no mesmo dia. Imagina que você levou um dia para perceber que pode ter levado um golpe. Quando você pedir para bloquear, provavelmente o bandido já sacou o dinheiro ou já transferiu o dinheiro da conta laranja. Então é assim, tive a percepção de que tomei um golpe. Eu vou fazer esse bloqueio já. Eu já entro e já clico no botão de contestação do banco. O dinheiro fica congelado. O dinheiro fica congelado. Só vale uma ressalva que é assim, ele vale para golpes, fraudes, ele não vale, por exemplo, para erro. Eu tinha que fazer um Pix de R$15, fiz de 150. Eu não posso usar esse botão. Esse botão é para fraude e para golpe. Mas sim, eu consigo bloquear dinheiro dos golpistas. Mas esse que você mencionou de 15 para 150, existe um golpe também que alguns motoristas fazem, que é justamente colocando, né, então, um 0 ou 2 zeros a mais. Nesse caso, vale. Nesse caso eu posso, porque daí eu vou provar. Eu posso dizer, por exemplo, olha, eu peguei um táxi, era R$15 e o cara botou 150. Aí eu consigo provar. O que eu estou dizendo é assim, se eu errei no preenchimento... Aí não vale. Aí não dá. Aí eu tenho que... Aí é outra forma. Eu entro em contato com a pessoa, informo que eu errei e peço para ele me devolver. Peço um Pix reverso. Próxima dúvida, temos mais uma da Luciana Andrade. Qual é o golpe mais comum hoje em aplicativos de banco? Ótima pergunta, Luciana. São dois golpes que, inclusive complexo, e que a gente fala, não é possível que tanta gente esteja recebendo, mas se você perceber, muita gente está caindo nesse golpe, que é o seguinte, a tal da falsa central do banco. Alguém que ou liga para você ou te manda uma mensagem, fala, identificamos uma tentativa de fraude na sua conta. E aí ela tenta ou pegar um dado seu, ou pede para você entrar em contato num determinado número, ou pede para você clicar num link. Todas essas formas são formas de roubar seus dados pessoais. E isso aparece diariamente, né? No meu celular, todo dia tem uma mensagem desse tipo. E na forma, digamos assim, mais elaborada, tem realmente a tal da falsa central montada. A polícia já desbaratou aí centrais com 10, 20 pessoas atendendo e elas tinham um roteiro, elas sabiam o que elas tinham que falar. Então, na hora que se liga para o número, cai numa central falsa. E até na espera eles te deixam, para deixar ainda mais real essa encenação. E aí você percebe o seguinte, você fala, puxa vida,
era uma mensagem do banco, eu liguei, ele já tinha os meus dados, ele estava na minha central, você acha que realmente é ele. E ali ele só quer duas coisas, ou é a tua senha, ou é o código de segurança do seu cartão, aqueles 3 números que ficam atrás. Por quê? Porque com aquele código de segurança eu consigo fazer qualquer compra online. E que o banco sempre repete que ele nunca pede o código de segurança. Não, e o banco vem dizendo o seguinte, que a maioria dos bancos, eu diria 99%, não faz esse tipo de ligação da falsa central. Então o conselho é, bom, primeiro não atenda, mas você atendeu e falou, olha, aqui é do seu banco, nós temos... Ligue você de volta para o seu banco. Desligue e ligue para o banco. Desligue e ligue para o banco. Se for uma mensagem, a mesma coisa. Ok, eu vou pegar o telefone da minha agência e vou ligar para o meu banco. Eu tomo a atitude de entrar em contato com o banco. Todo cuidado é pouco. Infelizmente, né? A criatividade dos golpistas é impressionante. Muito obrigada pelas dicas. Não Obrigado. Só sobre golpes, mas também sobre o saque aniversário do FGTS. E você encontra mais informações no @FranciscoGomesADV. @FranciscoGomesADV.